Oi, seu Francisco, tudo bem? Já estava com saudade. Estou muito animada para a nossa palestra de hoje. Eu também, dona Amélia. A professora Suhaila nos disse que com essas palestras vamos procurar entender cada vez mais sobre a doença de Parkinson. Eu acho muito importante conhecermos tudo sobre a nossa condição de saúde. Quanto mais informações tivermos, melhor saberemos lidar com a doença de Parkinson no nosso dia a dia. Concordo, seu Francisco. A informação é a chave para o enfrentamento da doença. Na última palestra, a professora nos explicou sobre o que é a doença, as causas e os principais sinais e sintomas. É verdade. Ela disse que a doença de Parkinson acontece devido à diminuição da dopamina no nosso cérebro e que ela é ocasionada por uma junção de fatores genéticos e ambientais. Ela também falou sobre os principais sinais motores que nós pacientes apresentamos, como a lentidão, o tremor, a rigidez, as alterações no nosso equilíbrio e no nosso caminhar. Isso mesmo. E também ela explicou sobre os sintomas não motores, as alterações de sono, alterações cognitivas, sintomas neuropsiquiátricos e autonômicos. E o legal é que podemos pedir para o pessoal do grupo a reprise dessa palestra, caso precisemos consultar alguma informação. Aprendi muito até agora. E parece que hoje vamos aprender muito mais. O GPFIM fará a parte 2. A professora agora irá nos explicar sobre o diagnóstico e o tratamento da doença. E no final poderemos perguntar sobre os remédios, cirurgias, fisioterapia e muito mais. Já está na hora, dona Amélia. Vamos colocar toda a nossa atenção na palestra de hoje. Será um tema muito importante. Já vai começar. Então já vou aproveitar e já fazer uma pergunta. Professora, quando devemos desconfiar que podemos ter a doença de Parkinson? E quais são os sinais de alerta de que algo está diferente e devemos procurar o médico? Dona Amélia, seu Francisco, que prazer estar aqui para mais um bate-papo com vocês e, claro, poder responder as dúvidas que vocês me enviaram. Especificamente sobre essa pergunta, seu Francisco, a lentidão dos movimentos ou bradicinesia, que a gente conversou bastante sobre isso no nosso bate-papo passado, é o principal sintoma. Além da bradicinesia, a rigidez muscular e o tremor, aquele que aparece principalmente nas mãos, nos pés ou na mandíbula, e as alterações do equilíbrio e da marcha são os principais sinais de alerta. Entretanto, sinais e sintomas como dificuldade para dormir, ansiedade, tristeza, depressão, alterações do olfato, do cheiro, da memória, constipação intestinal persistente, também podem estar relacionados à doença de Parkinson. Por isso, é importante estar vigilante ao nosso estado de saúde para poder perceber qualquer alteração ao longo do tempo e aí procurar uma ajuda especializada. Professora, qual a especialidade médica que faz diagnóstico da doença de Parkinson? Dona Amélia, o médico mais indicado para fazer o diagnóstico da doença de Parkinson é o médico neurologista. Ele estuda especificamente para atuar em casos como este. A doença de Parkinson, de modo especial, depende muito da experiência do médico para ser diagnosticada, uma vez que é o exame clínico detalhado que sinaliza a presença ou não da doença no paciente. E quais são os exames que o médico costuma fazer? Existe algum exame de imagem para constatar a doença? Dona Amélia, o principal exame é o exame físico, onde o médico vai em busca de sinais e sintomas característicos da doença de Parkinson. Com o resultado desse exame clínico, mais a resposta que o paciente tem, com a introdução do remédio que o médico prescreve, mais a observação que ele vai ter do paciente com os retornos ao consultório, ele confirma ou exclui o diagnóstico de doença de Parkinson. Não existe nenhum exame de imagem que confirme, que garanta o diagnóstico da doença de Parkinson, porque o diagnóstico é clínico. Às vezes, é preciso fazer alguns exames para excluir outras causas. Por isso, pode ser que o médico solicite uma tomografia, uma ressonância ou exames de imagem funcional que analisam células e substâncias que essas células contêm.
auxiliando no diagnóstico e na diferenciação da doença de Parkinson com outras síndromes que parecem a doença de Parkinson, mas não são. Professora, essa coisa de medicamento é muito complexa, né? O meu médico me passou uma medicação com um nome bastante estranho, chamado Prolopa. Como esse medicamento age no meu corpo? Na década de 60, pesquisadores demonstraram de forma inquestionável a eficácia da administração oral da levodopa no tratamento de pacientes com doença de Parkinson. E desde essa época, ela é considerada o tratamento padrão ouro para a doença. E o que isso significa, professora? Significa que é o melhor tratamento, que é o tratamento referência para a doença. A levodopa impactou de forma muito significativa na expectativa e na qualidade de vida dos pacientes. E por que isso? Porque vocês já sabem que existe um neurônio que mora em uma região do cérebro chamada substância negra e que produz um neurotransmissor, que é a dopamina, que é uma substância muito importante para a comunicação dos neurônios e para garantir que o estímulo se propague de um neurônio para o outro, que é muito importante para a realização dos movimentos do nosso corpo. Então, em condições normais, a gente produz esse neurotransmissor que auxilia no planejamento dos nossos movimentos. A pessoa com doença de Parkinson, por razões ainda desconhecidas, começa a perder esses neurônios da substância negra e, por consequência, produzem de forma insuficiente esse neurotransmissor. Então, o Prolopa, o medicamento, busca repor esse neurotransmissor, já que o corpo produz em quantidades insuficientes, com o intuito de controlar os sinais e sintomas motores da doença, em especial a bradicinesia e a rigidez. Eu também tomo Pramipexol. O médico disse que ele ajuda na dopamina. É isso mesmo? Minha colega toma Mantadina e o outro amigo do grupo toma Biperideno. E tem ainda o Sr. Paulo, que toma Talcapona. Por que tantos remédios diferentes, professora? Dona Amélia, seu Francisco, essa é uma excelente pergunta para vocês fazerem para o neurologista de vocês. Essas drogas normalmente são utilizadas por ele como estratégia para controlar os sinais e sintomas e ele escolhe quais ele vai utilizar em cada um de vocês de acordo com o quadro clínico. Então, por exemplo, o Pramipexol, ele é um medicamento chamado agonista dopaminérgico, ou seja, é uma substância que é capaz de se ligar a um receptor do neurônio e ativar esse receptor para provocar uma resposta biológica, que é similar àquela produzida normalmente pelo nosso corpo. Já a Mantadina, ela ajuda a aumentar a liberação da dopamina entre as células nervosas. Em fases iniciais, ela ajuda a controlar o tremor e ela é eficaz em reduzir as discinesias, que são aqueles movimentos involuntários do nosso corpo que são induzidas pela levodopa, quando o paciente usa a levodopa já por vários anos. O bipirideno normalmente é mais indicado no tratamento de tremores. A talcapona ajuda a aumentar a concentração da levodopa dentro do cérebro, potencializando a levodopa. Então, por isso que ela é utilizada em conjunto, combinada com a levodopa, e para reduzir também sintomas que vão voltando a aparecer perto do final da dose e que persistem até a próxima tomada do remédio, que a gente chama de fenômeno off, é como se o paciente congelasse. Então, esses remédios tão distintos, eles são prescritos de acordo com a necessidade de cada paciente, com a forma da doença, o conjunto de sinais e sintomas, o tempo de doença e vários outros critérios, chegando no esquema terapêutico ideal para cada paciente. Professora, explica pra gente se podemos alterar o horário do medicamento. É porque às vezes sinto que preciso tomar mais cedo, sabe? Outras vezes sinto que não preciso e até esqueço de tomar o remédio. Seu Francisco, é muito importante que o esquema de horário e dose seja seguida à risca,
de acordo com a prescrição do seu neurologista. E caso haja qualquer alteração do quadro clínico, informar ao médico para que ele ajuste os medicamentos e horários. Por quê? Porque esse remédio pode gerar complicações, como as discinesias, que são os movimentos anormais e involuntários, dificuldade para deglutir, encurtamento da duração do efeito do remédio, pode desenvolver transtornos do impulso, como compulsão por comer, compulsão por sexo, por jogos de azar, por arrumação. Então, fica a minha dica: não manipule a sua medicação por conta própria. E outra coisa que eu sempre fico em dúvida é se eu posso tomar junto com outros remédios. Devo tomar com água ou com qualquer tipo de líquido? Posso tomar junto com a comida? Tenho essas dúvidas sobre como tomar remédio, professora. Dona Amélia, para otimizar a absorção do remédio, é muito importante tomá-lo 1 hora antes ou 2 horas após as refeições, para aumentar a biodisponibilidade do remédio no sangue e, consequentemente, chegar mais remédio no cérebro. Então, mais uma vez eu reforço que os remédios devem ser tomados de acordo com a prescrição. Se você toma algum remédio adicional para a pressão arterial ou colesterol, por exemplo, converse com o seu médico e discuta com ele qual a melhor forma e horário para incluir esse remédio na sua rotina. Também é importante tomar cuidado com a quantidade de ingestão de proteína, por exemplo, carnes e leite, pois a digestão da proteína ela é lenta e ela atrapalha a absorção dos medicamentos no intestino, diminuindo a eficácia dos medicamentos. Por isso, a importância de um acompanhamento nutricional. Além disso, beba muita água, tenha uma dieta equilibrada e saudável e não esqueça, seu Francisco, o senhor deve tomar o seu remédio com água e nunca junto com a comida. Outra coisa importante é se no seu remédio estiver escrito comprimido revestido, ou comprimido dispersível, ou comprimido de liberação modificada, você não pode partir o seu comprimido e se estiver escrito cápsula, não pode abrir as cápsulas. Cuidado também ao armazenar o seu remédio, não tire o seu comprimido da cartela original para colocar em porta-comprimidos, porque lá eles estão seguros da luz, do calor e da umidade. Se você quiser organizar no seu porta-comprimido, corta o blister é essa bolinha aqui, corta assim e coloca dessa maneira no seu porta-comprimido. E nunca tirar ele daqui e colocar no seu porta-comprimido, ok? Eu vi na televisão sobre uma cirurgia para quem tem Parkinson. Como é essa cirurgia? Todo mundo pode fazer essa cirurgia, professora? Quais são os benefícios da cirurgia para os pacientes? E quais são os riscos da cirurgia? Seu Francisco, o critério principal para a indicação da cirurgia é o insucesso do tratamento conservador, ou seja, uma resposta pobre ao tratamento otimizado indicado pelo neurologista. Além disso, as manifestações da doença devem causar um prejuízo significativo às atividades relacionadas ao trabalho e às atividades da vida diária, como se alimentar ou vestir, por exemplo. Das 4 manifestações clássicas da doença, que é o tremor, a bradicinesia, a rigidez e a instabilidade postural, 3 podem ser tratadas cirurgicamente: o tremor, a rigidez e a bradicinesia. Então, é fundamental que o diagnóstico da doença de Parkinson esteja confirmado, pois a cirurgia ela é indicada prioritariamente para a doença de Parkinson idiopática. Então, o diagnóstico de certeza da doença, como nós vimos, nem sempre é fácil, porque é um diagnóstico clínico. E, em geral, o diagnóstico pode ser confirmado com segurança após o acompanhamento do paciente, em geral, por 5 anos, onde é esperado que os sinais e sintomas da doença ou eventualmente de outras doenças parecidas com a doença de Parkinson já tenham se manifestado,
podendo confirmar a doença e excluir outras doenças que se assemelham à doença de Parkinson. É importante lembrar que mesmo com a cirurgia, os medicamentos antiparkinsonianos continuam sendo necessários, assim como a físio, a fono, a terapia ocupacional e a psicologia. O paciente também deve saber que distúrbios de fala, de deglutição e as alterações de equilíbrio não respondem bem à cirurgia. Pacientes com alterações cognitivas, como demência, as alterações autonômicas, possuem contraindicação para a realização da cirurgia e, em geral, pacientes com idade acima de 75 anos normalmente não são indicados para a cirurgia em razão das possíveis complicações. Então, para o candidato à cirurgia, é feita uma avaliação que gera uma pontuação quando os pacientes estão sob efeito da levodopa e uma segunda avaliação quando os pacientes não estão sob efeito da levodopa. Então, uma avaliação após tomar o remédio, fica um tempo sem tomar o remédio e repete essa avaliação. E precisa haver uma diferença significativa entre a pontuação dessas avaliações nesses dois momentos, com e sem remédio. Em geral, uma melhora de 50% na avaliação do paciente com a medicação. Depois disso, então, é realizada a técnica cirúrgica. O neurocirurgião vai escolher o local onde ele vai inserir o eletrodo. Então, normalmente isso está relacionado com o principal sintoma que o médico quer tratar. Ele vai escolher essa região do cérebro onde ele vai implantar esse eletrodo e ele vai conectar esse eletrodo a um neuroestimulador, um gerador de pulsos que normalmente fica aqui na região embaixo da clavícula, para ele então estimular a área que ele implantou esse eletrodo. Nossa, seu Chico, a doença de Parkinson tem tantos sintomas que nem sabemos que é da mesma doença. E muitas vezes nem notamos, né? Por isso, é tão importante saber dos 4 sintomas principais, já que eles vão confirmar nosso diagnóstico, principalmente a bradicinesia. Verdade, eu também achava que a doença de Parkinson era só o tremor, pois é tão comum falarem somente desse sintoma, e descobrimos que nem todo paciente com a doença de Parkinson tem o tremor. Pois é, mas na verdade o sintoma principal é a bradicinesia, que para fechar o diagnóstico da doença de Parkinson deve estar associado a pelo menos um dos outros sintomas principais, que são o tremor, a instabilidade postural ou a rigidez muscular. E a doença de Parkinson é tão complexa, não sabia que o diagnóstico da doença dependia do exame de imagem, onde comprova a degeneração, além da experiência e olhar apurado do médico. Sim, por isso a importância de procurarmos um especialista da área, que seria o neurologista, né? Verdade, eu também achava que todo mundo poderia fazer a cirurgia. Mas depois dessa palestra ficou muito claro que a cirurgia é recomendada para casos onde o tratamento conservador não funcionou, depois de acompanhamento médico de pelo menos 5 anos e com as manifestações da doença trazendo prejuízos significativos nas atividades de vida diária. E seu Chico, deixa eu perguntar, você está conseguindo tomar os seus remédios direitinho? Sim, eu cuido dos horários com muita atenção, não deixo de tomar nenhuma vez. E consigo perceber que há muita diferença quando ele começa a fazer efeito e quando já está na hora da próxima dose. Eu me sinto bem melhor quando sigo corretamente. Verdade! Agora vou tomar ainda mais cuidado com o meu tratamento e a fisioterapia, pois me sinto tão bem depois das terapias. Nossa, você acredita que eu esqueci de perguntar sobre a fisioterapia? Espero que em alguma oportunidade possamos tirar nossas dúvidas, né? Sim, teremos mais oportunidades. Já estou muito ansiosa para a próxima palestra. Mal posso esperar. Eu também. Então até a próxima palestra. E vamos continuar nos cuidando, né? Com certeza. Até. Tchau.